Ô, Débora, nós vamos começar a sessão. Vamos dar... Beleza? Qual é? Tem algum pedido de preferência? Não deixa o pessoal subir mais não, entendeu? Não deixa mais ninguém subir. Senão a gente começa a votação. Por favor. Rogério, por favor. Aqui tem a parte administrativa, não tem aqui. Tem a parte administrativa. Me interromper, não é isso? Mas que boa tarde. Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a sessão que é extraordinária desse dia 4 de julho de 2023, ao tempo em que cumprimento os eminentes pares, desembargador Namicado de Souza Filho, do Renan Salles Vanderlei, nosso dileto amigo, homenageado também nessa oportunidade, doutor Rogério, que logo estará conosco, doutor Lauro Coimbra Martins, doutora Isabela Rocinalma Chaves, doutor Marcos Antônio Barbosa de Souza, nosso doutor Procurador Regional Eleitoral, doutor Alexandre Serra. Gostaria de cumprimentar os juízes auxiliares da Corte, doutor Délio José Rocha Sobrinho, doutor Paulo César de Carvalho. Também cumprimentar efusivamente o doutor Alvimar Dias Nascimento, em nome de quem cumprimento todos os servidores da casa, em particular aqueles que nos auxiliam nessa oportunidade, o senhor Renato, França, Denise e Cíntia. Gostaria de saudar os advogados presentes, doutora Heloísa, que eu vejo o doutor Américo BD, doutor Fernando Dillen, enfim, os advogados presentes, né, também os nossos juízes auxiliares, enfim, todos aqui que comparecem a esse ato. Doutor Alexandre Miguel, desculpa, eu vou começar a cometer alguns deslizes aqui. Então, todos sejam, né, nominados e com as presenças, com certeza, engrandece e enobrece a nossa sessão. Nós teremos a sessão inicial, que é a parte judiciária. Desembargador Namicado de Souza Filho, consulto Vossa Excelência, se tem algum processo assediado nessa oportunidade. Eminente presidente, a oportunidade que cumprimento Vossa Excelência, os demais pares, todo procurador eleitoral, todos os presentes. Em razão de pedidos vistos da última sessão, não tive condições de concluir, eu estou mantendo a prorrogação de vista dos processos 2 a 5, 7, 9, 12, 14 a 17. Um minutinho, desembargador Nami, por gentileza, repito depois. 12, e tem... Depois não. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 7, 9... 7, 9... 12, 14, 15, 16, 17. 12, 14, 15, 16, 17. Muito Algum bem. desses processos, os votos estão Muito concluídos, mas ainda demandam na sequência, o Renan Salles Vanderlei. Senhor presidente, eminentes pares, cumprimentando Vossa Excelência, os demais colegas que compõem a Corte, eminente procurador regional eleitoral, todos presentes. Presidente, eu indico respeitosamente para adiamento os processos pautados sob o número 1, 8 e 11.
8 e 11. Na sequência, doutor Rogério. Não seria hoje, né? Vocês teriam algum processo aí para pendente. Doutor Lauro. Sem adiamento, presidente. Sem adiamento. Doutora Isabela. Da mesma forma, sem adiamento. Sem adiamento. Doutor Marcos Antônio. Senhor presidente, sem adiamento. Sem adiamentos. Então, em condições de julgamento, nós temos os processos 11, 6, os itens 6 e 11, em condições de julgamento. Eu estou fazendo uma inversão exatamente em razão da nossa solenidade, que logo se dará. Então, nós vamos pular essa parte de saudações, deixaremos para mais à frente. E, então, eu concedo a palavra em relação ao item C do Dr. Marcos Antônio. Continuação de julgamento. Ok, senhor presidente. É um voto vista, senhor presidente, vai ser bem breve aqui. Mostra-se razoável o juízo de desaprovação em face da expressividade das quantias envolvidas e do seu impacto sobre a movimentação financeira, especialmente considerando o fato que os valores têm origem em verba pública do fundo partidário, razão pela qual o desvalor da conduta irregular supera o juízo quantitativo de proporcionalidade da razoabilidade, configurando em controversa gravidade que possui um condão de desaprovar as contas. Isso aqui eu estou fazendo citação entre aspas. Então, senhor presidente, sendo breve, eu acompanho o voto de relatoria para julgar desaprovadas as contas do Diretório Regional do Partido Progressista, PPS Espírito Santo, relativo ao exercício financeiro de 2017, conforme no artigo 46, inciso 3A da Resolução 23464 de 2015, determinando a devolução ao Tesouro Nacional da quantia irregular, qual seja 44.813,28 centavos, nos moldes do artigo 37, caput da Lei 9.096/95. Ainda voto acompanhando o relator para fixar a multa em 10% sobre o total da quantia apontada como irregular, 44.803,28, o que corresponde ao valor de 4.480,32, por meio do desconto de futuros repasses ao fundo partidário a ser realizado no período de um mês, na forma do artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096/95, desde que não ultrapasse 50% do repasse mensal e que não ocorra no segundo semestre do ano em que se realizar a eleição, artigo 37, 9º da Lei dos Partidos. Então, senhor presidente, resumidamente e respeitosamente é como eu voto nesse processo. Acompanhando o eminente relator, também voto no mesmo sentido. O resultado é unânime, no sentido de desaprovar as contas e determinar o recolhimento do valor de R$ 44.803,28 ao Tesouro Nacional no sistema do voto eminente contra o relator. Próximo processo em condições de julgamento é o item 10. Também, esse foi o item 6. Agora vamos ao item 10. Então, Marcos Antônio tem a palavra para Ok, senhor presidente, também vou ser breve também nesse voto, vista. E eu digo o seguinte, que após um estudo aprofundado do tema, cheguei à conclusão de que notas fiscais válidas encontradas em processo de circulação e omitidas pelo candidato em sua prestação de contas fazem presumir, entre parênteses, presunção essa que é relativa, podendo o candidato desconstituí-la, fecha parênteses, que houve omissão de despesa, levando a crer que as mesmas foram pagas com recursos que não transitaram oficialmente pelas contas do candidato, sendo, portanto, recurso de origem desconhecida ou não identificada, razão pela qual deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, como determinam os artigos 21, parágrafo 3º e 32 da Resolução TSE 23.607 de 2019. Outro sim, a existência de dívida de campanha declarada por candidato e não assumida é considerada irregular, de natureza grave e, no caso concreto, representa mais de 20% do total líquido de recursos recebido pelo candidato, qual seja 178.550. Então, senhor presidente,
Isso posto na linha do voto do relator, voto no sentido de julgar desaprovadas as contas do candidato, determinando o recolhimento do montante de R$ 446,71 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 21, parágrafo 3º e 32 da Resolução TSE 23.607/2019. E é como eu voto, senhor presidente, respeitosamente. Eu também acompanho o eminente quanto relator e proclamo o resultado por maioria de votos, desaprovar as contas e determinar a restituição dos recursos utilizados para pagamento das despesas omitidas ao Tesouro Nacional e concluído o julgamento nesses termos. Sim? Assim. Em relação à desaprovação das contas, o resultado foi unânime, mas em relação à devolução, não, foi por maioria. Fica consignado nesses termos. Então vamos ao último processo em condições de julgamento, que é o pautado sobre o número 15, o qual pediu vista a doutora Isabela Naumann, que tem a palavra para efeito de voto. Presidente, os itens 15, 16 e 17, salvo engano, é da minha relatoria. Desembargador Nami está com Vista do desembargador Nami. Isso, não votará hoje. Em relação ao 15 também? 15, 16 e 17 foi votada na sessão de ontem. Então, o desembargador Nami pediu vista. Do 15, está ótimo, porque não tinha essa anotação aqui nesse resumo da pauta. Bom, em razão de não ter... Tem algum processo extrapós, desembargador Nami? Doutor Renan, doutor Rogério, doutor Lauro, doutora Isabela? Não havendo processo extrapauta, então vamos suspender a sessão para depois darmos sequência com a parte administrativa. Vou fazer uma suspensão de 5 minutos para organizarmos aí a nossa solenidade.
Bom, mais uma vez, boa tarde. Vamos passar a palavra ao cerimonial que vai conduzir a nossa cerimônia. Boa tarde, senhoras e senhores. Solicitamos que todos dirijam aos seus lugares e coloquem seus celulares no modo silencioso para darmos início à sessão. Estamos aqui reunidos para a cerimônia de despedida e de outorga da Comenda do Mérito Eleitoral do Excelentíssimo Senhor Rogério Moreira Alves, membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, na classe dos juízes federais. Compondo a colenda corte deste tribunal, nominamos as seguintes autoridades: o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Excelentíssimo Senhor Desembargador Namir Carlos de Souza Filho, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo e corregedor regional eleitoral. Os excelentíssimos senhores e senhora Renan Salles Vanderlei, Rogério Moreira Alves, Lauro Coimbra Martins, Isabela Rossi Naumann Chaves e Marcos Antônio Barbosa de Souza, membros do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Excelentíssimo Senhor Alexandre Senra, Procurador Regional Eleitoral. E o Senhor Alvimar Dias Nascimento, Diretor-Geral deste Tribunal Regional Eleitoral. Compondo a mesa de honra, convidamos as seguintes autoridades para tomar o seu assento. Desembargador, Excelentíssimo Senhor Desembargador Ubiratã Almeida Azevedo, como representante do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Nossa, muito pequeno. O Excelentíssimo Juiz Federal Américo BD Freire Júnior, representando o Tribunal Regional Federal e membro suplente deste regional. O Excelentíssimo Senhor Mazinho dos Anjos, deputado estadual e representante da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. O senhor Fernando Dillen, presidente da Comissão de Direito Eleitoral e representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo. Registramos a presença dos familiares do Excelentíssimo Senhor Rogério Moreira Alves, senhora Cíntia Grigato Campos, esposa, o seu filho, Nicolas Grigato Moreira Alves, sua mãe, senhora Cidinha Moreira, o seu pai, senhor Paulino Alves da Silva, sua irmã, senhora Roselane Moreira Alves, e seu cunhado, senhor Dailson Ferreira Andrade. Participam desta cerimônia as seguintes autoridades: o Excelentíssimo Senhor Alexandre Miguel, Juiz Federal, a Excelentíssima Juíza Federal Eloá Alves Ferreira, o Excelentíssimo Senhor Alceu Maurício Júnior, membro suplente deste tribunal, a Excelentíssima Senhora Luciana Matar Vilela Nemer, membro suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, senhor Délio Rocha Sobrinho, juiz auxiliar da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, senhor Paulo César de Carvalho, juiz auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral, o Excelentíssimo Senhor Adriano Santana Pedra, Procurador Federal, e a Excelentíssima Juíza de Direito, doutora Heloísa Cariello.
Oportunamente, saudamos e agradecemos os demais presentes, servidores desta Corte e todos que estão prestigiando este evento no canal do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Para a abertura da sessão solene, anunciamos a palavra do excelentíssimo desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, presidente deste Tribunal Regional Eleitoral. Boa tarde, mais uma vez. Eu gostaria de saudar os integrantes da Corte, já nominados, nossos convidados especiais. Gostaria de saudar o doutor Procurador Regional Eleitoral, doutor Alexandre Serra, também fazendo presente nessa oportunidade na mesa, doutor Biratão Almeida Azevedo. Nós temos também a presença, que muito nos honra, da doutora Luciana Matar, Nemer, também do doutor Alceu Maurício Júnior, já nominado, doutor Américo Bedê, que compõe essa mesa de honra, os juízes auxiliares já mencionados, doutora Heloísa Carieiro, doutor Alexandre Miguel, prezado colega e amigo, inclusive nas lides do futebol. Doutora Eloá também Alves Ferreira, doutora. Tudo bem. O deputado Mazinho dos Anjos, que muito nos honra, representando a Augusta Assembleia Legislativa nessa oportunidade. Enfim, todas as pessoas, né, e principalmente os familiares do Dr. Rogério, a senhora Cíntia Grigoto Campos, os filhos Nicolas Grigoto Alves, Débora, Cidinha Marina, enfim, e seus pais, que aqui, né, vieram prestar homenagem ao Dr. Rogério. Eu, com essa, agradecendo então a presença de todos, inclusive aqueles que nos assistem porventura no canal YouTube, eu devolvo a palavra ao cerimonial. Convidamos a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram o embrião das margens básicas, e um povo heróico bravo retumbante, e o sol da liberdade raios sólidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Surgiu dessa igualdade, conseguimos conquistar com coração forte, entre cruzeiro com a liberdade. Desafio no nosso peito da morte. Ó pátria, pátria, Brasil, um sonho intenso, raio vivo, de amor e de esperança permanece. Sempre o famoso céu risonho livre, a imagem do Brasil resplandece. Gigante pela própria natureza, revela sua sorte valoroso, e o teu mundo esperança grandeza, revela dourada. Entre o Brasil, a pátria amada, no filho de São Nacional, gentil, pátria amada, Brasil.
trabalho eternamente existente, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fogo das obras entrou pra América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais da vida, seus sonhos e os campos têm mais flores. Nossos olhos têm mais vida, nossa vida no canseiro mais amores. Ó pátria, 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 Brasil de amor eterno, sempre símbolo, o labarito sempre estrelado. Ele de governo de luz dessa flor, faz no futuro e glória no passado. Mas ergue-se a justiça brava forte, virá seu filho teu não pode ajuda. Entende que trabalha pra morte, entre outras vilas minhas e uma pátria amada. No filho defensor das mães, pátria amada Brasil. Ouviremos agora o discurso de homenagem ao senhor Rogério Moreira Alves, a ser proferido pelo excelentíssimo senhor Renan Salles Vanderlei, juiz-membro deste Tribunal Regional Eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, na oportunidade em que agradeço Vossa Excelência, mais uma vez, por esta missão tão honrosa, pois tive a mesma distinção quando da despedida da querida, nobre e culta colega Luísa Cariello, que, aliás, hoje nos prestigia. Digo a Vossa Excelência, senhor presidente, que nunca esquecerei destes momentos. Este é mais um dos grandes presentes que a Judicatura Eleitoral me deu. Na pessoa de Vossa Excelência, preclaro presidente, saúdo os eminentes pares que integram essa coluna da Corte. Desembargadora Ana Micaela de Souza Filho, doutor Lauro Coimbra Martins, doutora Isabela Chaves Nauma, doutor Marcos Farias, mas não só os titulares, como também os cultos colegas suplentes, doutor Américo BD, doutora Gisele, doutora Luciana, enfim, e também os colegas de sempre, presidente, os colegas de sempre, desembargador Biratã, doutora Heloísa Cariello. Cumprimento o digno representante do Parquê Eleitoral, preparado e culto procurador regional eleitoral, doutor Alexandre Serra, todos os servidores da Justiça Eleitoral, fazendo na pessoa do nosso dedicado e dileto diretor-geral, doutor Vimar Dias Nascimento. Excelentíssimos senhores advogados, e eu os cumprimento todos, agradecendo-os pela presença neste momento tão importante. Saúdo mais uma vez o doutor Américo BD Júnior, representando o Tribunal Regional Eleitoral da 2ª Região, desembargador o Biratão Almeida Azevedo, representando o Tribunal de Justiça deste Estado, o deputado Mazinho, representando a Augusta Assembleia, o doutor Fernando Dillen, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Leonardo Carvalho, representando a Procuradoria Geral do Estado, do Espírito Santo, o doutor Adriano Pedra, procurador da Fazenda, doutor Délio Rocha Sobrinho, doutor Paulo César de Carvalho, ambos juízes auxiliares dessa corte, doutores Alexandre Miguel, juiz federal, doutor Eloá Alves Ferreira, juíza federal. Enfim, saúdo todas as autoridades já indicadas pelo cerimonial, pedindo o mais absoluto perdão, caso eventualmente tenha esquecido de alguém. Com grande ternura também, senhor presidente, cumprimento os familiares do homenageado. E, por fim, mas o mais importante, caríssimo colega, doutor Rogério Moreira Alves, dileto amigo, faço uma saudação especial a Vossa Excelência. Não sou, nem de longe,
o juiz mais experiente daqui, mas aprendi, nesses anos de convivência na corte, que a judicatura é, como a advocacia, um sacerdócio, profissão que é responsável pela dura missão de dizer de quem é o direito. Oh, meu Deus, como isso é difícil. Profissão solitária, que muitas vezes tem a dúvida como verdadeiro carrasco, pois errar com o direito do seu semelhante não pode, doutor Rogério, ser uma opção. O magistrado não deve possuir compromisso com o erro. Como disse em meu discurso de posse, parafraseando Sócrates, o juiz deve ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente. Afinal, eminentes pares, decide um juiz sobre vida, liberdade, patrimônio, democracia, valores constitucionais de elevada importância que, aliás, conferem dignidade ao ser humano e a toda a população. Vivemos em uma sociedade extremamente castigada, historicamente agredida por desigualdades, carecendo, pois, o juiz enfrentar com sobriedade e moderação o sofrimento da dura lida com tantos e tantos infindáveis problemas alheios. O juiz deve desencastelar-se, se despir de qualquer vaidade e se preocupar verdadeiramente com o próximo. Deve ser instrumento de justiça. Como ensinou Rui Barbosa, deve agir com retidão, moderação e inteireza, de modo que, ao aplicar as leis, possa, em certa medida, escoimar de sua execução toda a sua impureza, dureza e maldade. Lembrando Rui Barbosa, mais uma vez, quando escreveu Oração aos Moços, aspas, eis o de que nos há de preservar a justiça brasileira, se a deixarem sobreviver, ainda que agredida, oscilante e mal segura, aos outros elementos constitutivos da República. Ora, senhores, esse poder eminentemente necessário, vital e salvador tem os dois braços, em duas instituições, a magistratura e a advocacia, tão velhas como a sociedade humana, mas elevadas ao sem dobro na vida constitucional do Brasil, pela estupenda importância que o novo regime veio dar à justiça. Meus amigos, é para colaborardes em dar a existência a essas duas instituições que hoje sais daqui habilitados, magistrados ou advogados sereis. São duas carreiras quase sagradas, inseparáveis uma da outra e, tanto uma como a outra, imensas nas dificuldades, responsabilidades e utilidades, fecho aspas. E Vossa Excelência, caro doutor Rogério Moreira Alves, que não possui grandeza, apenas o nome, contemple isso tudo. Exerce com integridade, humildade e brilhantismo a função que jurou honrar. Nascida em 14/12/74, no Rio de Janeiro, tricolor, fiquei sabendo, haveria, afinal, presidente, ter um defeito. Mentira, estou brincando, presidente, doutor Heloísio, estou brincando. Criada em Guaçuí, filho do senhor Paulino Alves da Silva e da dona Cidinha Moreira da Silva, casado com Cíntia Grigato Campos e pai de Nicolas Grigato Moreira Alves, de quem, aliás, fala com extremo carinho e ternura. Sua família, caro e dileto amigo Rogério, como nós agora, seus colegas da corte, deve se orgulhar muito da sua invejável trajetória. Ensino médio na Escola Técnica Federal do Estado do Espírito Santo, IFES, atual IFES, no curso de mecânica. Aprovação em segundo lugar geral no vestibular da UFES, em 91, no curso de Engenharia da Computação. Aprovado em terceiro lugar no vestibular da UFES, no curso de Direito, presidente.
Conclusão do bacharelato em Direito em 97 pela Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. Agora eu resumi, porque senão a gente ia ficar aqui até muito tarde, presidente. Aprovado em primeiro lugar, cargo de técnico de finanças e controle do Ministério da Fazenda, 93. Primeiro lugar, cargo de atendente judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, 93. Ainda em primeiro lugar, cargo de técnico de finanças públicas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 94. Também em primeiro lugar, cargo de auditor fiscal da Previdência Social, 1997. Primeiro lugar ainda, presidente, cargo de analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1998. Para ser chato, primeiro lugar também, cargo de analista judiciário, executante de mandado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1999. Para não ser monótono, ainda em primeiro lugar, cargo de oficial de justiça avaliador do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, 1999. Aprovado em terceiro lugar, desembargador Nami, um cargo de atendente judiciário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1994. Aprovado em quarto lugar, no cargo de analista do Ministério Público da União, 1999. E aí, senhores colegas, senhoras e senhores, fiquei sabendo, ao pesquisar o currículo de Dr. Rogério, que quando Sua Excelência foi aprovado em quarto lugar nesse concurso, que Sua Excelência foi vítima de bullying, né? Porque assim, já tinha parado de estudar, pois não passou em primeiro lugar, o que estaria acontecendo, enfim. Sua experiência profissional também é diferenciada. Atuação no serviço público desde os 18 anos. Exerceu o cargo de técnico de finanças e controle do Ministério da Fazenda de agosto de 93 e março de 94. Exerceu o cargo de atendente judiciário na Justiça do Trabalho, 17ª Região, em março e agosto de 94. Exerceu sucessivamente os cargos de atendente judiciário e de analista judiciário na Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, no período de 19 de 8 de 94 a 21 de 3 de 2001. Exerceu o cargo de diretor da Secretaria da 3ª Vara Federal de Vitória, entre junho de 98 e março de 2001. Tomou posse no cargo de juiz federal substituto em 22 de 3 de 2001. Foi promovido ao cargo de juiz federal da Vara Federal de Linhares em setembro de 2005. Removido para o 3º Juizado Especial Federal de Vitória em janeiro de 2006. Membro, doutor Vimar, da turma recursal dos Juizados Especiais Federais entre 2007 e 2012. Membro da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, entre 2011 e 2013. Vice-diretor do Foro da Seção Judiciária do Espírito Santo, nos biênios de 2019, 2021, 2021 e 2023. Membro suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, biênio 2019 e 2021. E membro efetivo deste egrégio tribunal no biênio 2021 e 2023. Hoje, atualmente, diretor do Foro da Seção Judiciária do Espírito Santo no biênio de 23 2025. Rogério Moreira Alves, um ser humano de primeira grandeza, um colega amoroso e sempre muito atencioso, colega de sorriso fácil. Vamos sentir saudade da boa prosa, dos bate-papos nas horas dos lanches, nos intervalos da sessão. Pessoa aparentemente tímida, mas um apaixonado pelo ser humano. Sempre pronto a ajudar, contribuiu sobremaneira para as demandas que bateram à sua porta. Acolheu de braços abertos as dúvidas dos colegas, auxiliando-nos com toda a sua experiência, senso de justiça, mansidão e espírito coletivo. Possui elevada capacidade de extrair o melhor de tudo, não é, desembargador Nami? De ver positividade em todas as coisas. Nunca encerra uma conversa sem externar um sorriso. Pessoa de fino e fácil trato. É aquele que faz bem ficar perto. Em tempos de conversas tóxicas, pesadas, um sujeito de alma leve,
extremamente construtivo. Unanimidade entre todos deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo, membros e servidores, sempre reservou um tempo para comparecer aos encontros da Corte, destinando o mesmo tratamento a quem quer que fosse, firmando a simpatia e gentileza como uma de suas marcas. Servidor público por vocação, na essência. Profissional absolutamente genial. Presidente, consultei algumas pessoas para fazer esse discurso e não precisava. Precisava apenas consultar um só, porque todos, de forma unânime, destinaram os mesmos predicados à sua excelência. Profissional absolutamente genial, inteligentíssimo, sempre foi conhecido por sua genialidade, mas sem perder a humildade e a gentileza. Nós, caro colega, seus colegas de tribunal, testemunhamos sua inteligência ímpar, decisões e votos brilhantes, didáticos, mas sempre com objetividade, tudo digno de alguém que alia capacidade técnica com extrema eficiência e simplicidade. Impressiona, como poucos, sua capacidade de raciocínio quando resume oralmente um voto preferido em sessão. Impressionante, impressionante. Doutor Rogério é daqueles que qualquer coisa que se propõe a fazer o fará com excelência e extrema humildade. Para mim, incrível. Incrível, sereno e discreto, mas sem qualquer medo de errar, um dos maiores magistrados que passaram por esta corte. Aprendemos muito com Vossa Excelência, muito. Deixará uma marca indelével neste egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Dá continuidade, aliás, a uma trajetória de excelência iniciada por seus colegas juízes federais. Se é verdade que a medalha do mérito eleitoral, maior honraria desta corte, deve homenagear àqueles que tenham prestado relevantes serviços à causa dessa justiça eleitoral, homenageá-lo, caro amigo, hoje é reafirmar o verdadeiro significado republicano da cidadania e da democracia brasileira. O doutor Rogério, senhor presidente, eminentes pares, com certeza faz por merecer esta distinta láurea. Caro colega, doutor Rogério Moreira Alves, humildemente, em nome do COLEN, do Tribunal Regional Eleitoral, da Justiça Eleitoral, digo a Vossa Excelência, muito obrigado. Oportunamente, registramos a presença da excelentíssima senhora Gisele Souza de Oliveira, juíza membro suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, e registramos a presença do excelentíssimo senhor Leonardo Carvalho, procurador do Estado do Espírito Santo, ao tempo em que o convidamos para compor a mesa de honra. Neste momento, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral, Alexandre Senra. Obrigado. Cumprimento todos os presentes na pessoa do presidente da Corte, desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Quem me conhece, e todos os meus colegas me conhecem, sabe que eu sou extremamente objetivo nas palavras, né? E eu fiquei pensando, o que eu falo depois desse discurso do doutor Renan? Até fechei o notebook, né? Então eu vou falar de duas coisas que o doutor Renan não falou. A primeira delas, eu preciso prestar aqui a minha pública, depois desses elogios todos, né? E de todas as aprovações, em primeiro lugar, a minha pública solidariedade ao filho do doutor Rogério, porque não deve ser fácil. Em segundo, eu gostaria de contar um episódio de que o doutor Renan não participou, por isso que eu posso... me sobrou esse episódio, né?
que foi uma reunião recente que aconteceu no gabinete do Dr. Rogério. O Dr. Rogério talvez vá se lembrar. E era uma reunião sobre um processo que não havia nenhuma decisão pendente de ser proferida por ele. Ainda assim, as pessoas interessadas naqueles autos fizeram um pedido de reunião e o Dr. Rogério deferiu esse pedido. Era um pedido que facilmente poderia ser indeferido de maneira estritamente técnica. E eu não tenho a menor dúvida que o Dr. Rogério tinha capacidade em muito superior para aquele indeferimento, mas ele deferiu essa reunião. Sabe o que essas pessoas queriam? Ser ouvidas. E essas pessoas chegaram no gabinete do Dr. Rogério, eu participei dessa reunião, e ele ouviu atentamente a todas essas pessoas. Ainda que tecnicamente não fosse necessário isso, por quê? Porque aliado a toda essa capacidade técnica, o Dr. Rogério também tem uma sensibilidade ímpar, e sabe que por isso te admiro muito, Dr. Rogério. E para mim foi um privilégio ter podido oficiar nesse tempo ao lado de Vossa Excelência como juiz dessa corte. Muito obrigado. Passamos agora para a entrega da Comenda do Mérito Eleitoral ao Excelentíssimo Senhor Rogério Moreira Alves e convidamos o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, presidente deste Tribunal Regional Eleitoral, para, juntamente com a esposa do homenageado, senhora Cíntia Grigato Campos, fazerem a entrega. Neste momento, ouviremos o discurso do homenageado, Excelentíssimo Senhor Rogério Moreira Alves. Senhor presidente, vou submeter ao crivo de Vossa Excelência meu pedido de adiamento da minha fala para a próxima sessão. Quantas vezes eu pedi adiamento de julgamento, presidente? Eu estou com crédito na casa, então eu tenho que gastar os créditos hoje, é a minha última chance, presidente. Foi deferido, presidente? Não tive nem resposta. Vou ter que fazer o discurso hoje. Eu não preparei nada por escrito. Lamentável isso. Vou ter que falar de improviso. Em primeiro lugar, eu suscito a aplicação do artigo 447 do CPC, que dispõe que... são impedidos, são incapazes de... o computador falhou aqui. Por isso que eu gosto do meu celular, doutor Renan. Sabia. Ele sempre está pronto para me atender. O notebook falhou.
podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. Parágrafo 3º. São suspeitos o amigo íntimo. Vossa Excelência chama aqui a depor um amigo íntimo que lista um rosário de predicados e qualidades bonitas a meu respeito. Eu agradeço, porque os amigos estão aí para isso, né? Querem o nosso bem, sustentam a nossa bem-querença, mas é preciso dar um largo desconto ao que foi dito. O doutor Alexandre de Senza foi preciso, porque se ateve a fatos objetivos, mas o doutor Renan inseriu aí um rol de predicados que, enfim, subjetivos, e aí exacerbam e vão muito além do meu real valor nominal. É preciso também inserir aí, doutor Renan, sem falsa modéstia e com honestidade, que eu também tenho as minhas deficiências e que também falhei aqui em julgamentos, falei fora de hora, cometi erros de procedimento. E é importante ter consciência disso, porque depois de ouvir o seu ostensivo e bonito relato, certamente haverá aí disperso pela vida algum advogado ou jurisdicionado que, ouvindo essas pomposas e generosas palavras, dirão: ah, estão a falar bem daquele juiz que julgou mal o meu processo. Então, é para estes poucos, né, que certamente haverão de existir, que eu completo o quadro que Vossa Excelência traçou, também trazendo à tona as minhas defecções. Falhei aqui em julgamentos e vou falhar sempre. Além do que, tenho defecções, deficiência de formação acadêmica. Após o bacharelado da UFES, não fiz pós-graduação, não fiz mestrado, não fiz doutorado. Sempre finquei a minha preparação de estudos na autodidaxia, sempre tive a audácia orgulhosa de estudar sozinho. Enfim, a privação de um professor limita o nosso saber, e eu tenho consciência disso, né? Eu tenho consciência, enfim, esse sou eu, né? É o que eu pude fazer, enfim, tenho os meus méritos, reconheço, mas também tenho as minhas deficiências e acho importante, com honestidade, reconhecê-las, porque reconhecer a nossa falibilidade nos lembra da nossa dimensão humana. E lembrar da nossa dimensão humana é importante para não cedermos ao perigo de sucumbirmos à ilusão de que somos deuses. Ouvindo o relato que Vossa Excelência, por amizade, trouxe, eu me mitifico, me torno Deus, mas eu não sou, nenhum de nós é. Somos humanos e falíveis, e é por isso, e lembro disso porque aos advogados que eventualmente se sintam desapontados com as minhas decisões, que porventura possam imbuir graus de erro judicando, eu digo, sou e somos humanos como todos os advogados jurisdicionados que batem a nossa porta. E me lembro sempre dessa falibilidade, porque ela é a minha proteção para não ceder ao fascínio da ilusão. Dr. Renan Salles Vanderlei trouxe aqui um comovente resumo biográfico da minha vida, e já que adentramos nesse assunto, Dr. Renan, eu penso que seria oportuno da minha parte também agregar algumas informações que possam completar esse quadro biográfico e que possam tentar explicar um pouco do que eu sou e por que estou aqui. Eu sou filho de Paulino Alves da Silva, Cidinha Moreira da Silva. Meu pai estudou até a 3ª série do ensino fundamental na zona rural, aposentado como motorista de táxi. Minha mãe, Cidinha, estudou até o 4º ano do ensino primário na zona rural, costureira aposentada. Apesar do baixo grau de instrução, meu pai me ensinou a ler em casa aos 5 anos de idade. Minha mãe lutou por mim, mesmo com sua baixa instrução, lutou contra o sistema de ensino, obrigando-os a me aplicar uma prova
para que eu pudesse sair do jardim de infância e fazer uma migração direta para o 2º ano do ensino fundamental, porque eu já sabia ler, já sabia as operações aritméticas. Com muita luta, aceitaram me submeter a uma prova do 1º ano, eu fiz a prova, fui aprovado, me deixaram migrar diretamente para o 2º ano do ensino fundamental. Quando completei o 7º ano, morando em Guaçuí, cidade do interior, com poucas ou praticamente nenhuma perspectiva de progresso na educação, e sem minha família ter condições financeiras de me sustentar em outra cidade, a minha mãe, corajosamente, não tendo naquele momento o apoio do meu pai, minha mãe corajosamente trouxe a mim e minha irmã para Vitória. Nós mudamos para cá sozinhos, depois meu pai veio junto. Chegando aqui, as coisas não foram fáceis, minha família não tinha posses para poder custear colégio particular. Eu estudei a 8ª série no colégio Maria Ortiz, ao lado do Palácio do Governo. Fui bem recebido, não tenho queixas, mas é triste notar que o ensino público não tem qualidade, né? E ali eu pude testemunhar o lamento de que o Brasil não invista em políticas que aperfeiçoem a sua educação pública, porque isso é um fator limitador para o nosso progresso socioeconômico. Eu, por sorte e com muito esforço pessoal, consegui superar aquela armadilha. Estudei sozinho, tinha dinheiro para fazer curso pré-técnico, mas com muito esforço consegui ser aprovado na prova de admissão para a Escola Técnica Federal do Espírito Santo, que era praticamente a minha única chance de ter acesso ao ensino médio de excelência. Frequentei o curso de mecânica e não tinha, sinceramente, nenhum projeto na minha vida de acessar o ensino superior. Isso, para mim, não era uma expectativa. Segui o ensino profissionalizante e, por acaso, destino, um amigo me disse: tem uma prova para Bolsa de Estudo no Colégio Nacional. E aí eu fui lá no fim de semana, despretensiosamente, fazer a prova e deixei aquilo para lá. Depois me ligaram dizendo que eu tinha ganhado uma bolsa de estudo, eu também ignorei, deixei para lá. Eu não tinha projeto de estudar para o ensino superior. E aí o diretor da escola, Sidney Riva, me convocou para uma reunião pessoal e só me convenceu a sair da escola técnica depois que também me ofereceu material didático de graça. Aí comprou meu passe. Comprou meu passe, eu só tinha que pagar o uniforme. E aí engajei nesse processo, né, de buscar o ensino superior. Fui aprovado, como o doutor Renan disse, em 2º lugar geral no vestibular da UFES de 1991. Fiz propaganda na televisão. Não sei se isso foi bom para a escola, porque depois ela faliu. Como garoto propaganda, eu acho que eu mais afugentei clientes do que atraí. E aí, vislumbrando já isso, eu vi que realmente para o meu sucesso no futuro só me restava mesmo estudar. Como garoto propaganda não funcionei, e na engenharia também foi um fiasco, foi um impacto que me causou perplexidade. Ao menos ali a minha intuição aflorou logo e percebi que aquele não era o meu lugar. Embora a minha forma de pensar, o meu talento sempre fosse de ordem binária, sempre ligado às exatas, matemática para mim era tranquilo e natural, porque é cartesiano, eu sempre tive dificuldade com ciências humanísticas, com filosofia. A minha cabeça é de computador, é 0-1, é binária. E por isso eu escolhi engenharia, mas senti que ali não era o meu lugar, e daí passei a especular, qual será o meu caminho? Se tive sucesso no vestibular, também possivelmente terei nos concursos públicos, e daí olhei o que se cobra nos concursos públicos, além de português, que eu já domino, direito. Foi aí que
parei no curso de Direito, não por vocação ou desejo, inspiração de ser um cientista jurídico um dia, mas por puro pragmatismo. E daí as coisas fluíram. Quando eu estava no segundo curso do período de Direito, fui aprovado no meu primeiro concurso público, logo em seguida no segundo, num espaço de 12 meses, eu já estava no meu terceiro cargo público na Justiça Federal, onde inicialmente atendia balcão, autuava os processos, juntava petições e também me incumbia de fazer uma atividade relevante que era o transporte dos autos entre a secretaria da vara e o gabinete do juiz substituto, onde ninguém queria ir porque o juiz era muito bravo. E aí, alguns meses depois, uma figura conhecida da maioria de todos aqui, doutora Sandra Lengruber, que na época era assessora do juiz substituto, foi aprovada no concurso para promotora do Ministério Público Estadual e a vaga sobrou. E daí, como eu era a figura que mais recorrentemente aparecia no gabinete do juiz substituto, eu fui naturalmente convidado para substituir a doutora Sandra Lengruber. E daí passei a trabalhar na assessoria de Dr. Macário Ramos Júdice Neto. Ali se iniciou uma parceria profícua que determinou o meu destino. O meu projeto inicial era bem mais modesto, eu só queria ser auditor fiscal da Receita Federal. E, em parte, eu executei esse projeto, fui aprovado em 1997 no concurso de fiscal de contribuições previdenciárias, que equivale ao atual cargo de auditor fiscal da Previdência Social. Fui aprovado em primeiro lugar aqui no Espírito Santo, conforme o doutor Renan disse, tive a 12ª nota mais alta no Brasil. Fiz um curso de formação de 2 meses em Brasília e estava disposto, de fato, a abandonar a Justiça Federal e trilhar aquele caminho que eu havia arbitrado para mim próprio. Quando, após a conclusão do curso de formação, retornei ao meu posto na Justiça, aguardando a convocação para a posse. E aí, doutor Macário me chamou e disse: não vai embora. É melhor para você ficar aí. E aí, ouvindo aquelas palavras, eu me senti ameaçado na minha integridade física e desisti de ir embora e fiquei. E, de fato, alguns meses depois, o doutor Macário foi promovido a juiz titular e me indicou a nomeação para o cargo de diretor de secretaria, que tinha uma remuneração equivalente à que eu receberia no INSS. E daí fiquei, falei, que bom, está muito bom para mim assim, melhor do que eu havia imaginado para a minha vida, mas daí vem as cobranças, agora tem que fazer concurso para magistratura. E para mim aquilo era virtualmente impossível, porque por mais que eu tivesse destreza e naturalidade de prestar provas escritas, a prova oral para mim era um obstáculo que eu julgava intransponível. E aí, nesse meio tempo, conheci Cíntia Grigato Campos, começamos a namorar, e aí, algumas semanas depois, é publicado o edital para o concurso da Magistratura Federal. E aí tivemos que aplicar ao namoro o sobrestamento da repercussão geral. E aí também é preciso reconhecer o desprendimento, a resignação e o companheirismo dessa moça, que mostrou total compreensão, sem o que eu não teria tido condições de me preparar para aquele concurso. O meu regime fechado de estudos, não era semiaberto, era fechado, se resumia, nos dias em que eu não trabalhava, a 16 horas de estudo por dia. E isso não é força de expressão. Eu só dormia um pouco, acordava, recebia comida na mão da minha mãe, e estudava, porque eu sabia que eu tinha que superar os meus limites, eu não tinha um talento natural para aquilo, meu talento natural era para outra coisa, para exatas, para coisas binárias, prova de marcar X. Passei várias vezes em primeiro lugar, mas sempre em prova de marcar X. Numa prova subjetiva, eu nunca tinha enfrentado esse desafio, muito menos numa prova oral. Por isso a necessidade de fazer uma preparação acima do que
um ser humano normal faria. E ao final, com muito esforço, contra todas as minhas expectativas, a minha maior nota no concurso foi justamente na prova oral. Obtive a segunda maior nota naquele concurso. E é por isso que hoje eu posso estar aqui na condição de juiz federal. Algo que eu não tinha planejado para mim, fui arrastado pelo destino e que só pude conquistar, por maior que tenha sido o meu esforço individual, só pude conquistar graças ao concurso de pessoas que me amavam, que gostavam de mim, meu pai, minha mãe, que criaram todas as condições para que eu pudesse estudar. Minha esposa, Cíntia, que há 23 anos me atura, que mostrou a solidariedade e a compreensão naquele momento em que eu precisava me fechar nos estudos. E a doutor Macário, sem o que eu não teria, de forma alguma, dado a guinada nos meus projetos. É graças a esse esforço de todos que estou aqui. E isso, a lição que daí se extrai é que a vida é uma obra coletiva. Precisamos, por maior que seja o nosso talento, precisamos uns dos outros para termos sucesso e felicidade. E exemplo de que a vida é uma obra coletiva, eu tenho na Justiça Federal, à frente do 3º Juizado Especial Federal de Vitória, já há 17 anos. Enfrentamos a cada dia desafios hercúleos. Temos uma média de distribuição mensal de processos neste ano de 2023 de 580 processos por mês. Em maio recebemos 720 processos por mês. Eu tenho hoje 2.126 processos concluídos para sentença. E acreditem, apesar desses números absurdos, nós conseguimos cumprir as metas da Corregedoria. Nós temos prazo de 120 dias para julgar processos conclusos. Eu agora estou com a falha de 85 processos atrasados por conta da acumulação de atribuições que tenho tido ultimamente, a direção do foro, o TRE, a titularidade da vara, mas habitualmente, mesmo com esse volume estapafúrdio, nós conseguimos cumprir as metas e ficar com conclusões vencidas zeradas. E, obviamente, que sozinho eu não posso conseguir isso, isso só é conquistável com o empenho individual de uma equipe de 12 servidores que honra o cargo. O diretor de secretaria, Sérgio Batista Pimentel, Tiago Fraga, Daniela Ribeiro, Ludmila, Cláudia Biral, Conceição Cristina, Henrique, Ralph, Nívia, Maiara, Vitor. Somos 12 que com dedicação e empenho conseguimos prestar jurisdição em processos que têm grande impacto social. Minha vara é especializada em direito previdenciário. Quem bate as portas é quem precisa de proteção da cobertura securitária da Previdência Social. Também não posso deixar de demonstrar, de revelar como exemplo de que a vida é uma obra coletiva, a experiência que aqui tive neste Tribunal Regional Eleitoral. Quando aqui cheguei, enfrentei uma situação muito difícil. Ainda estava em curso a crise epidemiológica de Covid-19, as sessões eram remotas, o que me ceifou a oportunidade de manter contato pessoal com os demais membros da corte. Tudo que eu tinha naquele momento eram dúvidas, processo eleitoral, nada sei sobre isso, e não tenho nem oportunidade de trocar ideias com um amigo, porque os encontros eram só virtuais, tive que aprender sozinho. E para agravar o meu desafio, encontro um gabinete acéfalo. A assessora que lá tomava conta, a Aline, foi localizada na ouvidoria, e quem aceita o desafio de vir prestar esse assessoramento no gabinete 4 de juiz federal foi Cláudia Gestas Bianchi, que, não obstante a larga experiência neste tribunal de 30 anos de serviço, nunca tinha trabalhado em gabinete.
Cláudia e eu éramos dois neófitos perdidos no mar de processos eleitorais e tivemos que aprender sozinhos com o carro andando. Levamos algum tempo, mas com esforço e empenho, a dedicação de Cláudia formidável acima da média, conseguimos organizar os expedientes administrativos, tomar domínio dos processos e hoje conseguimos entregar um gabinete saneado, sobretudo depois que obtivemos o concurso de Emily Fleischmann, que trouxe para nós a sua experiência de cartório eleitoral de primeira instância, conhecimento do trâmite, do procedimento do processo eleitoral. E é com essa equipe que a gente construiu essa obra coletiva de agora entregar para o meu sucessor, na classe dos juízes federais, um gabinete saneado. O meu sucessor não terá que vivenciar o mesmo drama que eu vivi, vai encontrar um acervo mínimo e administrado, organizado e dominado por uma equipe que tem conhecimento e sabe o que faz. Também não posso deixar de registrar o enorme desafio que enfrentamos durante as eleições de 2022. O meu gabinete, por obra do destino, do sorteio e das prevenções, ficou amarrado com quase metade de todos os pedidos de registro de candidatura. De quase 800 registros, a gente recebeu quase 400. Sozinhos, obviamente, nós não conseguiríamos. E aí veio a solidariedade dos membros da corte, que prontamente todos se disponibilizaram em ofertar o apoio de suas respectivas assessorias para montar um consórcio que pudesse fazer frente àquela onda descomunal de trabalho. E aí, com a ajuda de Giovana, Isabela, que não está aqui hoje, Fernanda, Rosana, Leonardo e a Milena, que também não está aqui hoje, nós conseguimos, dentro daquele prazo exíguo que a legislação eleitoral impunha, dar conta daquela hercúlea missão. Enfim. Sempre que me perguntam como é estar no Tribunal Regional Eleitoral, eu digo com muita franqueza e muita paz de espírito, isso não é demagógico, porque aqui eu tenho amigos que são testemunhas, então eu fico em paz com a minha consciência em dizer isso. Vir para cá é muito satisfatório, porque aqui eu encontro harmonia, confiança mútua, fraternidade e amizade. Os dias de sessão presencial, para mim, são agradáveis, desdobram aquela expectativa positiva de que algo bom vai acontecer. Há coisas na vida que fazemos por obrigação e causam apreensão, má vontade. Aqui não. O dia que tinha sessão presencial sempre era para mim muito especial e agradável, porque o clima aqui é leve. Não podemos dizer isso de todos os colegiados. Isso aqui talvez seja uma exceção. Em órgãos colegiados, enfim, onde há reunião de homens, a vaidade é um vício que corrói. E aqui não há. Não preciso ser demagógico. Quem me conhece sabe que eu não faço demagogia. Eu digo o que tem que ser dito. Não é porque o presidente está me ouvindo que eu estou dizendo isso. Aqui não há vaidade. Aqui há espírito de equipe, há exemplo do que eu pude agora citar, do que ocorreu nas eleições. Para mim, é uma honra muito grande poder ter tomado parte nesse colegiado. E se esse colegiado ele tem esse clima harmônico, é fruto do empenho de cada um dos membros que aqui estão. Doutora Isabela Naumann, doutor Marcos Antônio Barbosa, meritíssimos juízes de direito, que espelham a humildade, a simplicidade, a singeleza. Doutor Lauro Martins Coimbra, Lauro Coimbra Martins, a simpatia, cordialidade,
o foco e o esmero técnico dos seus votos e sempre a plena disposição para o debate técnico. Meu amigo Renan Salles Vanderlei, o homem da emoção e da celebração. Desembargador Namir Carlos Souza Filho, essa energia pulsante, vibrante, apaixonada, que se expressa em todos os seus votos e que é inspiradora. Doutor Alexandre Serra, representante do Ministério Público Eleitoral, como ele próprio já se definiu, o exemplo de concisão, nunca ouvi tanto com tão poucas palavras. E, presidente, de Vossa Excelência, eu não tenho nada original a dizer, porque o que eu digo é o consenso dos membros do colegiado. Vossa Excelência, embora presidente, embora desembargador do Tribunal de Justiça, sempre se portou com plena acessibilidade, com total disponibilidade ao diálogo. O dinamismo e o pragmatismo que Vossa Excelência imprimiu na gestão deste tribunal deixaram marcas que vão construir um legado perene. Quando aqui entrei, desembargador Zé Paulo, encontrei, como já disse, um gabinete precário, que era uma situação parecida com a de todos os demais membros. É um absurdo que o tribunal tivesse apenas um assessor para cuidar do gabinete. Como é que o assessor tirava férias? Como é que o assessor se afastava de licença médica? Sendo ele sozinho, o gabinete ficava trancado. Era um absurdo que um tribunal desse tamanho tivesse apenas 5 pessoas para cuidar de 5 gabinetes. É a área fim do tribunal. O tribunal existe por causa disto, do gabinete dos membros, para poder votar os processos. E só havia um servidor por gabinete. Cláudia sozinha, fazendo milagre para poder me prestar assessoria. E foi Vossa Excelência, doutor Zé Paulo, que com dinamismo promoveu a reorganização administrativa, estruturou os gabinetes, não só com os cargos, e hoje os gabinetes têm 3 assessores. Eu tenho 2 porque sou teimoso, mas sou só eu. Quem quis tem os 3 assessores, mas não só os 3 assessores. Vossa Excelência guarneceu os gabinetes com as condições materiais para que o trabalho se tornasse atrativo, porque esse outro problema do tribunal, que era a falta de atratividade para a atividade fim. Os servidores não queriam vir trabalhar na área fim, porque era muito serviço com funções gratificadas baixas. Então, isso gerava um paradoxo. Como pode um tribunal que precisa prestar jurisdição, que precisa que seus processos sejam movimentados, tenha os servidores covardemente afugentados e escondidos na área meio? Vossa Excelência criou as condições para reverter esse processo, guarneceu os gabinetes com as funções gratificadas. E hoje, quem está nos gabinetes tem as condições para se motivar a estar lá, não estar lá por obrigação. E o reflexo disso é a produtividade que temos hoje nos nossos gabinetes e a qualidade do serviço. Então, Vossa Excelência, eu não posso deixar de reconhecer o seu mérito. Sei que não foi sozinho, o doutor Alvimar Dias do Nascimento, que está aí do seu lado, deu todo um anteparo técnico para que isso acontecesse. Doutor Alvimar, esse ser onipresente, que quase se confunde com o tribunal, às vezes eu não sei se o tribunal é o Alvimar, se o Alvimar é o tribunal. Até nas férias, doutor Alvimar está aqui, doutor Alvimar. Não posso deixar também de cumprimentar 2 queridos amigos, o eminente desembargador Ubiratã Almeida Azevedo e a iminente desembargadora Heloísa Cariello, excelentíssimos juízes de direito que estavam aqui na composição deste tribunal quando aqui cheguei, exatamente nestes lugares. Doutor Ubiratã aqui, onde estou sentado, doutor Heloísa aqui, onde está doutor Renan. Doutor Ubiratã, esse exemplo de elegância e de serenidade búdica que sempre nos inspirou. Doutora Heloísa Cariello, essa vivacidade, essa alegria contagiante que tanto nos faz falta.
Tenho que cumprimentar também os juízes suplentes, doutora Luciana Matar, doutor Eduardo Schible. Na suplência, pelos juízes de direito, a minha amiga, doutora Gisele Oliveira. Doutora Gisele Oliveira é suplente aqui da corte, mas doutora Gisele, antes disso, é minha companheira de longa data, já como servidores. O meu caminho foi parecido com a doutora Gisele, passamos na mesma época pela Justiça do Trabalho, depois pela Justiça Federal. Trabalhamos juntos no gabinete do doutor Macário, mas a doutora Gisele alçou voos mais altos e se tornou mais famosa do que eu. Obrigado pelas caronas de Fiat Uno, doutora Gisele. Na época que eu não tinha carro, embora eu trabalhe desde os 18 anos, só comprei meu primeiro carro aos 24 anos e dependia da carona dos amigos. Quero também cumprimentar os servidores da casa que tornam esta sessão uma realidade. Renato, França, Cíntia da taquigrafia, Gustavo Tenório, nosso assessor de comunicação, Ariane, que está aqui presente no cerimonial, e todos os demais. Sem vocês também, isso aqui não se torna realidade. Quero cumprimentar os advogados aqui presentes, doutor Edson Viana, doutor Luciano Olímpio, doutor Rodrigo Fardim, doutor Leonardo Carvalho, meu amigo. Doutor Leonardo Carvalho é um caso à parte, né? Quando eu era diretor de secretaria da Terceira Vara Federal, doutor Leonardo era nosso estagiário. E lá, de longa data, eu conheço. Prazerosamente eu revejo aqui, doutor Leonardo. Doutor Adriano Pedra, doutor Fernando Dilley, deputado Mazinho, prazer tê-los todos aqui, do deputado Abrilhanta, aqui a nossa sessão, nos prestigiando e representando a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Tenho também que, o faço prazerosamente, que cumprimentar os meus colegas, amigos e irmãos, juízes federais, Alexandre Miguel e Eloá Alves Ferreira. Nós somos uma amizade que já se estendeu para um nível familiar, né? Somos, além de tudo, vizinhos, né? É um prazer ter a presença e a amizade de vocês, e antes de tudo uma honra. Cumprimento de forma especial também a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, procuradora federal, procuradora da Fazenda Nacional, Roselane Moreira Alves, meu cunhado Daílson. Obrigado, gratidão por toda a ajuda. Sem essa ajuda não estaria aqui. E de forma especialíssima, Cíntia Grigato Campos, minha esposa, Nicolas Grigato Moreira Alves, meu amigo filho, aqui ó, Czinho para Cíntia, Nzinho para você, Nicolas, igual o Cano, hein? Só que eu não faço L igual o Cano, eu faço N. Tamo junto, meu amigo. Com cuidado, observar se a memória não me traiu e deixou de esquecer de alguém. Se eu esqueci, não esqueci. Hoje, eu me sinto como um estagiário. Agora que eu aprendi o serviço, me mando embora. Agora, quando eu cheguei aqui, eu levava um dia para fazer um voto. Era um tormento entender os processos. Agora eu faço com 2, 3 horas e agora me mando embora. É um desperdício. Quis o destino que no dia 4 de julho, no dia em que se celebra a independência dos Estados Unidos da América, se impusesse a minha independência do TRE. Eu encerro a minha participação aqui sem tristeza, sem lamento, mas com alegria e alívio por ter cumprido a nobre missão que me foi incumbida de representar a classe dos juízes federais perante esta corte.
O segredo da felicidade está em vivenciar com intensidade o momento presente, mas sem apego, sem o desejo de perpetuar a situação agradável, porque a vida é inevitavelmente regida pela impermanência. Tudo que começa, acaba, e resistir a isso é pedir para ser infeliz. Nós, que estamos aqui, homens e mulheres, passamos por esta mesa no tribunal por 2 ou 4 anos, depois partimos, mas a instituição Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo persiste incólume. Eu vou embora, mas a classe dos juízes federais continuará aqui, nobremente representada, agora pelo meritíssimo juiz federal, seu Maurício Júnior, que além de membro do tribunal, tem a honra de ser meu amigo, na minha restrita cota de amigos pessoais. Salvo engano, Sua Excelência tomará posse em agosto, mais precisamente no dia 21 de agosto, se não estou enganado, por motivo de férias. E a classe dos juízes federais estará interinamente representada pelo meritíssimo juiz federal da 2ª Vara Federal Criminal, que dispensa apresentações por já ser celebridade, Dr. Américo B.D. Freire Júnior. Tenho certeza de que, por mais que a saudade que nos une se faça sentir, a comunidade jurídica, os membros da corte, os servidores, não precisarão se lamentar, porque a classe dos juízes federais estará muito bem representada. Acabou. Eu agradeço a todos. Adeus. Adeus. Registramos ainda a presença do excelentíssimo senhor Eduardo Chible Tablissan Ramos, juiz membro suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Neste instante, devolvemos a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, presidente deste Tribunal Regional Eleitoral. Muito bem. Depois um discurso denso como proferido pelo nosso querido amigo Dr. Rogério Moreira Alves, eu gostaria de proferir algumas palavras de encerramento, se Vossa Excelência assim desejar e assim me permitir. Dr. Rogério, eminentes pares, procuradores, todos os que estão presentes nessa oportunidade, toda despedida traz consigo algo de melancolia. Ora, 2 anos de harmoniosa convivência profissional rendem frutos de toda sorte, conhecimento partilhado, diferentes perspectivas, respeitosas divergências, não foram tantas, mas algumas aconteceram. Admiração florescente, momentos de integração e solidariedade. Experiências que engrandecem o espírito e rompem anseios de permanência. Mas desde a Grécia Antiga, aprendemos com Heráclito que na vida nada é permanente, tudo flui. A cada ciclo, saberes e vivências se acumulam e os laços não se esvaem, apenas se renovam. No último biênio, esta corte eleitoral foi inundada pela energia jovial e pelo elevado saber jurídico do eminente Dr. Rogério Moreira Alves, arguto magistrado federal que abrilhantou este plenário com franco empenho
e eticidade. Sua atuação vigorosa contribuiu para o fortalecimento da democracia e o fiel cumprimento da legislação eleitoral, garantindo a prestação de valoroso serviço à sociedade capixaba. Não por acaso materializa-se nesta solenidade o reconhecimento de toda a dedicação e excelência prestadas a essa justiça especializada, mediante outorga da comenda do mérito eleitoral, que encaixou-se maravilhosamente bem a Vossa Excelência e todos os predicados que o ornam. Assim, o tom melancólico da despedida se transmuda em satisfação pelo êxito alcançado e contentamento pelo frutífero legado. Diz o filósofo chinês Lao Tse que a gratidão é a memória do coração. Pois tenho a certeza de que, no coração de todos os componentes dessa corte, jamais será esquecida a trajetória deste honroso magistrado. Por isso, em nome de todos eles, com a permissão do Dr. Renan, dirijo ao Dr. Rogério Moreira Alves nosso muito obrigado. Tenho dito. E declaro encerrada a presente sessão, convidando para um sortido coquetel que se realizará nas proximidades. Aí, doutor Rogério? Doutor Rogério convida. Tudo bem. Está encerrada a presente sessão. Agradeço.